Olá, galera! Bem-vindo a 2018. Quero começar esse vídeo agradecendo cada um de vocês por estarem aqui mais um ano acompanhando esse canal, dando esse passo, uma vida mais saudável, mais equilibrada, porque se você tá aqui, é isso que você procura. Então, por isso, eu já vou começar 2018 com resoluções, com metas, com foco para que a gente tenha uma vida mais equilibrada nesse ano. E a gente inclui eu também, porque todos nós estamos aqui crescendo e aprendendo cada vez mais. É óbvio que não anula as resoluções de 2017 se você não viu e se você não cumpriu todas as metas. Vamos começar? A primeira resolução que eu trago para vocês é erre mais. Sim, permita-se errar mais em 2018, gente. Solte essa perfeição, solte essa mania de querer ser perfeito em tudo, até mesmo na alimentação. É óbvio que a gente quer uma alimentação saudável, equilibrada, mas traga um pouco de flexibilidade para isso. Porque muitas vezes quando a gente quer ser muito radical em algumas coisas, a gente não consegue sustentar essa energia. Então é muito importante que você, se você cair, levante de novo. Aprenda com o que você errou. Não veja isso somente como um erro, e sim como um aprendizado. Não fique se lamentando. A segunda resolução é: não se prenda a rótulos. Quando eu falo isso, eu tô querendo dizer o seguinte: eu vejo muitas pessoas que ficam desesperadas em às vezes se tornar vegano ou cru de vegano para se encaixar num padrão e acham que se de repente não conseguirem um dia ou outro, já não são aquilo lá mais e acham que tem que abandonar tudo. Quantas vezes eu já escutei as pessoas falando assim: eu não consigo ser vegana porque quando eu saio, ou quando eu vou em algum lugar, ou quando eu viajo, eu não consigo manter essa alimentação. Eu vou e como pão de queijo. Poxa, gente, solta um pouco isso. Por que não praticar o vegetarianismo, o veganismo, o crudivorismo como filosofia em todos os momentos da sua vida? E se permitir ser mais flexível, e nesses momentos aonde você não consegue, que isso não vire uma regra, mas que você possa aceitar de ir e voltar e não se apegue tanto em rótulos. Muitas vezes aqui no canal eu não quis trazer muito rótulo de que esse canal, as receitas eram crudiveganas, que as receitas eram vegetarianas, veganas, mas é óbvio que eu tive que colocar esses rótulos até para vocês me acharem. Mas eu nunca quis que os rótulos separassem você de mim, que eu sou superior ou você é superior a mim. Eu nunca quis trazer isso, e muitas vezes os rótulos separam. Então desapegue um pouco dos rótulos, não julgue para não ser julgado, não se julgue tanto. A terceira resolução que eu trago é: se você está aqui no canal, é porque você pelo menos é um simpatizante da alimentação que eu pratico. E eu imagino que você, se pratica, tá aqui querendo aprender e obter mais conhecimento. Mas se você não pratica, você tem lá dentro uma vontadezinha de se tornar ou comer cada vez mais veganamente. Por que não tentar agora em 2018 fazer uma transição mais profunda para o vegetarianismo, para o veganismo ou para o crudivorismo? Traga isso para suas metas. Comece a aprender mais receitas. Aqui no canal tem um monte de receitas para vocês aprenderem. Vá fazendo essa transição mais amorosa. Se você não quer fazer essa transição e só quer se alimentar melhor em alguns momentos da sua vida, faça pelo menos um dia sem carne, segunda-feira sem carne, ou se não, melhor ainda, que todos os dias você faça uma refeição pelo menos sem nenhum derivado de animal. Eu sempre digo que se cada um deixasse de comer pelo menos uma vez ao dia um bife, você pouparia pelo menos uma vida, porque afinal um bife teve que matar algum animal para que ele chegasse até você. E se você deixar de comê-lo, você vai poupar essa vida. E o impacto mundial vai ser muito maior às vezes do que aquela pessoa que vai abdicar pela vida inteira, porque existem muito mais pessoas onívoras no mundo do que pessoas vegetarianas. E entenda o quanto isso vai fazer bem para o mundo e para você. E não faça isso por mim, faça isso por você, para a sua saúde. A quarta resolução é: se você está fazendo uma transição para uma alimentação mais saudável ou mesmo para o crudivorismo, por que não, ao invés de cozinhar, você aprender mais a amornar os alimentos? Eu vou deixar aqui uns links de algumas receitas amornadas para vocês. E se isso ainda for muito roots para você que está aqui assistindo, por que não trocar o cozimento convencional pelo cozimento a vapor? Sim, o vapor é uma das melhores opções de cozinhar um alimento, preservando mais ainda
extraindo os nutrientes dele. A quinta resolução que eu trago para vocês, a gente falou dos rótulos, para você sair dos rótulos, mas são os rótulos fictícios. Mas essa quinta resolução são sobre os rótulos mesmo dos produtos que você consome. Leia mais os rótulos, se informe, tenha coragem de olhar e pesquisar. O que é isso que está aqui no alimento? Para que serve? Por que isso está aqui? Olhe, procure, pesquise, porque só quando você tem o conhecimento você pode abandoná-lo, porque você vai ler e vai entender e vai falar, nossa, eu não quero mais consumir isso. Então tenha coragem de ler o rótulo dos produtos que você consome. A sexta resolução, aproveitando o gancho dos produtos que você consome, por que não nesse ano de 2018 começar a pensar e fazer uma transição para produtos mais naturais também que você consome na sua pele, nas maquiagens, nos produtos de cabelo, de pele. Eu prometo para vocês que farei mais vídeos sobre isso agora em 2018. Tem alguns links de alguns produtos que eu já trouxe para vocês aqui no canal, que, como na Ayurveda, você só coloque na pele aquilo que você possa comer. A sétima resolução, eu já tinha falado lá no vídeo de 2017, mas é muito bom que a gente fixe aqui novamente. Pratique de 15 a 30 minutos de exercícios diários, para que você libere hormônios de bem-estar. Esses dias eu li uma dica que o Paru Vegan, um amigo meu, ele colocou lá no Instagram dele e me lembrou do quanto a serotonina que é liberada quando você faz exercícios físicos é importante para que você equilibre a sua alimentação e não tenham compulsões alimentares. Quanto mais você pratica exercício, mais você faz escolhas mais conscientes, porque esse hormônio fica mais equilibrado e você não manda a alimentação para as cucuias. A oitava resolução é pratique jejum. Sim, jejum. Eu não vou aprofundar muito agora sobre isso. Vou deixar aqui o link de uma entrevista que eu fiz com o Eduardo Coraça aqui pro canal, falando dos benefícios do jejum. Mas eu prometo para vocês que farei mais vídeos sobre isso, sobre como é a minha rotina de jejum, quais são os benefícios que eu colhi com isso, para que vocês entendam mais. Mas traga essa informação para 2018. Quebre essa crença de, nossa, jejum, que coisa estranha, isso aí é coisa religiosa, o que que é? Não, quebre essa crença e traga mais essa informação para você. Obtenha conhecimento, não só aqui, esperando aqui que eu faça os vídeos, mas comece a pesquisar mais sobre isso, sobre os benefícios de um jejum, do quanto você restabelece sua saúde, rejuvenesce, cura doenças, preserva mais o seu corpo e obtém uma vida mais equilibrada. A nona resolução que eu trago para você é: consuma mais fermentados. Eu prometo também agora em 2018 que farei mais vídeos sobre isso, mas aqui vocês vão ter alguns links sobre alguns probióticos naturais que você pode obter, bactérias do bem para povoar o seu corpo. Por que é muito importante os fermentados? Eu não vou me prolongar muito aqui, mas só para você entender, principalmente quando você faz uma transição muito radical alimentar, imagina que as suas bactérias que habitam o seu intestino, elas estão sempre consumindo aquele alimento que você está comendo. A partir do momento que você muda a sua alimentação, você mata essas bactérias, só que você precisa repovoar o seu corpo de bactérias novas, saudáveis, que vão consumir os restos da sua alimentação nova. E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes nessa transição é a hora que a gente fica doente. Quantas vezes você mudou a sua dieta e a sua alimentação para uma coisa muito mais saudável e de repente você pegou um resfriado, pegou uma gripe e aí você até ficou chateado porque você estava se alimentando melhor e como assim eu fiquei doente? Porque essas bactérias te ajudam, mesmo as bactérias ruins que comiam uma alimentação ruim, elas ajudam a defender o seu organismo de outras bactérias. A partir do momento que você reseta elas, até você encher e povoar o seu intestino de novas bactérias, você fica meio vulnerável de repente para ter alguma doencinha que você possa pegar. Então, se você fizer o consumo de mais fermentados, de mais alimentos probióticos, isso não vai acontecer. A 10ª resolução é: obtenha autoconhecimento, para que a sua vida seja mais leve. Conforme você se conhece mais, e eu tô dizendo agora na parte mais espiritual, na parte emocional, você também tem uma vida mais equilibrada. Você se autorresponsabiliza por tudo que acontece.
Porque você é responsável por aquilo que você vibra. Mesmo as coisas que acontecem de ruins, que você acha que foi o outro, foi você que vibrou para aquilo acontecer, para que você aprendesse alguma coisa. Eu sei que às vezes pode parecer meio complexo para quem não tá nessa linha de trabalho, para quem nunca ouviu falar sobre isso, mas confie em mim. A sua vida fica muito mais leve quando você se autorresponsabiliza sobre tudo o que acontece. Porque a partir do momento que você vê que você está aonde você se enfiou, você também tem a escolha de modificar e ir para onde você quer. Prometo também que em 2018 trarei mais vídeos sobre esse assunto. A 11ª resolução é: volte a fazer alguma coisa que você deixou há muito tempo de fazer e que você amava fazer, que você se sentia completa, que você se sentia totalmente criança fazendo aquilo. Às vezes algo que você deixou lá na sua infância, como dançar, como pintar, como escrever, como fazer música, não importa. Algo que um dia alguém falou pra você que era besteira ou que você já era muito velho pra fazer isso. Mesmo que você faça isso como um hobby, aproveite pra fazer isso agora. Traga isso pra sua vida para que você se sinta mais completo e você se conecte mais com a sua criatividade, com a sua espontaneidade, com a sua pureza de criança. A 12ª resolução é: alimente o seu espírito. Muitas vezes a gente se sente desequilibrado porque a gente começa a buscar muito conhecimento mental. Então a gente até entende as coisas, lê livros sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, tá se alimentando bem, mas parece que tem alguma coisa desencaixada, porque ainda falta uma prática, algo que alimente o seu espírito. São práticas diárias, como comer, como tomar banho, como escovar os dentes, da mesma forma que você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Obtendo conhecimento, você também tem que cuidar do seu espírito. Pode ser fazendo meditação, pode ser de repente fazendo uma yoga, fazendo um reiki, até mesmo uma religião, onde você consiga se conectar com o seu espírito, porque nós não somos feitos só de matéria. E quando você consegue alimentar esses 3 pilares, que é corpo, mente e espírito, você se sente mais encaixado no mundo e mais equilibrado. A 13ª resolução essa serve muito pra mim também, gente. Use menos redes sociais, use menos o celular e relacione-se com pessoas de verdade. A gente anda com muito medo de se relacionar e com muita preguiça, porque a vida corrida faz com que tudo seja prático muitas vezes, esses encontros virtuais. A gente cresce muito quando a gente se relaciona com o outro. E quando eu digo se relacionar, não é amorosamente só, e sim amizade, e sim contato com as pessoas. Porque se a gente não se vigia, a gente cada vez mais, às vezes, se isola. Às vezes a gente tá até com o outro, mas tá lá no celular. A gente não tá olhando nos olhos, a gente não tá conversando. Quantas vezes eu já andei na rua e vi um cara legal, bonito, né, atraente, e eu lá toda doida pra paquerar o cara, e o cara tava lá no celular, possivelmente curtindo a minha foto no Instagram, e eu tava ali. E a vida passou. Tá perdendo muitas oportunidades da vida, vivendo um mundo de mentira. E eu me incluo nisso. Então vamos observar isso em 2018 e fazer as relações serem mais verdadeiras, presenciais, olho no olho. A 14ª resolução é: pratique a gratidão. Quando eu falo praticar a gratidão, não é só ficar falando gratidão como eu falo, né? Sempre aqui. Não é isso. É realmente sentir isso. É realmente todos os dias você se sentir grato por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Porque muitas vezes a gente se vincula só com as coisas ruins que acontecem e esquece das pequenas coisas, dos pequenos milagres da vida. Eu vou dar uma dica pra vocês que eu faço pra minha vida. Eu tenho um caderninho da gratidão, que todo dia antes de dormir eu escrevo algumas palavras de algumas coisas que aconteceram no meu dia que eu sou grata. Pessoas que apareceram, não importa que seja uma pessoa que fez você sorrir, uma criança que passou na rua, uma pessoa que fez algo sem querer nada em troca pra ti. E se você não tiver quem agradecer, você agradeça a vida, a natureza, ao sol que te ilumina. Você vai ver que quando você começa a praticar cada vez mais a gratidão, você se vincula mais com essa energia do otimismo, do positivismo, e as coisas com certeza entram nessa vibração e só coisas boas voltam pra você. Bom, espero que vocês tenham gostado das metas e resoluções pro ano de 2018.
Eu fui mais profunda nesse ano em assuntos, principalmente assuntos nosso espiritual, para que a gente possa crescer também nesse pilar do espírito. Eu quero que vocês tragam aqui no vídeo também ideias, sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal, de assuntos que vocês gostariam que eu abordasse com a minha experiência, com a minha visão. E com certeza acolherei com muito amor e tentarei fazer de tudo para trazer esses vídeos para vocês aqui no ano de 2018. De novo, aproveitando para praticar gratidão, gratidão por cada um de vocês e que nós tenhamos um 2018 maravilhoso, cheio de curas, aprendizados, mas que seja leve e amoroso. Gratidão.